Bom, Jesus, aqui a gente, vamos lá, tem dois cenários, né? Primeiro que o Lira decidiu recentemente criar uma comissão especial, que dá uma atrasada, uma leve atrasada no andamento, na tramitação dessa PL. O segundo ponto é que a gente precisa entender a gravidade dos atos do dia 8 e, consequentemente, com esses novos indiciamentos, o que a gente configura, né, claramente uma tentativa de golpe de ataque à democracia, né? Obviamente com uma série de evidências, e a anistia para esse tipo de caso valida atos criminosos. Vamos pensar que não fosse efetivamente a eleição do presidente da República. Vamos pensar aqui que a gente estivesse falando de qualquer outra instituição, que não fosse o Lula, fosse outro, né? Porque a gente tem essa polarização. Seria razoável o que aconteceu no dia 8, aquele nível de destruição? Seria razoável, né, a tentativa, um plano de assassinato, plano claro, né, de não matar só o presidente eleito, mas o seu vice também? Então, o que a gente precisa validar como sociedade é que não vale tudo. Porque se a gente permite seguir uma anistia nessa configuração, a gente vai voltar para tempos não muito, vamos dizer, condizentes com a sociedade que a gente quer hoje, com o que a gente sonha como sociedade. Onde a gente pode divergir de ideias, onde a gente pode pensar diferente e isso não custa a sua vida. Vimos recentemente, semana passada, a gente não está falando nem de um mês, o atentado à bomba, em que vitimou, né, uma das próprias pessoas que tentaram fazer essa ação violenta contra as instituições. Nós tivemos no final do ano passado uma tentativa de atentado no aeroporto de Brasília. Então a gente vem de uma sequência de atos que precisa ser dado um recado muito claro de que isso não será tolerado. Então, a questão da PL da anistia seguir ou não, acho que sim, a população deve se engajar e a gente deve pensar, independente de partido, posicionamento político, se é essa sociedade que a gente quer viver, se a gente quer voltar para o tempo da barbárie. E, aliás, recomendo, estudem história, entendam o que foi a década de 70, o que foi viver na ditadura nesse país. A gente precisa que as pessoas entendam. É muito confortável estarmos aqui, nós, discutindo essas ideias, né? Divergindo, inclusive, sobre esses pontos. Então, o que aconteceu no dia 8, inclusive depedrando patrimônio histórico, quantas coisas, obras de arte históricas foram destruídas. Então, é muito importante que a gente acompanhe essa PL da anistia. O Lira, muito sabiamente, agora que está no processo de eleição de novo presidente da Câmara, vai deixar para o próximo essa batata quente, mas a gente precisa se posicionar muito claramente como sociedade o que a gente não vai tolerar. Peter Fernandes. Eu acho que essa anistia ela vai ratificar, se ela passar, ela vai ratificar a possibilidade de se cometer violência contra o Estado, de se cometer violência contra o regime democrático de direito, porque as pessoas vão se achar no direito de, posteriormente, cometerem um outro ilícito e terão como presunção de que poderão ser anistiadas aqui ou ali em razão do delito que venham cometer. Então, a única observação que eu faço com relação a isso é referente aos exageros e à proporcionalidade do que está sendo, de fato, analisado no processo. Eu me defronto, eu vejo e leio questões relacionadas a afrontas à dignidade da pessoa humana e outras questões que exasperam o que de fato está sendo analisado. Eu não estou diminuindo o que aconteceu, não me refiro a isso, mas eu me refiro à questão da legalidade. As pessoas elas precisam ser condenadas e pagar no âmbito do que elas de fato fizeram. Ontem, pela primeira vez, eu vi uma declaração da OAB,
Simonetti deu uma declaração dizendo que está de olho, que está acompanhando as investigações, que está acompanhando o que está sendo feito e que respeita a democracia e as instituições. No recado do Simonetti, ele deixa claro que quer que as pessoas, né, sejam julgadas na base legal. Nós temos casos aqui de pessoas que, réu primária, eu conheço uma réu primária, uma ré primária, que está presa, 68 anos, nunca tinha tido nenhuma passagem pela polícia, está presa e ela é doente. Eu não estou dizendo que ela seja inocente, porque o que ela fez de fato está errado, mas ela precisa ter a sua dignidade da pessoa humana respeitada, e a lei precisa ser respeitada e seguida. Nós temos o ministro Alexandre de Moraes como relator desse caso, e pelo que a Polícia Federal vem indicando aqui no indiciamento, ele é uma das vítimas da própria ameaça que foi feita, do próprio plano que foi feito por esses militares. Então, poderia o ministro Alexandre estar relatando esse processo? Deve o ministro Alexandre relatar esse processo? Eu acho que todos esses questionamentos relacionados à legalidade devem ser ponderados e analisados para que depois a gente não venha se arrepender.